Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Aqui você começa a semana bem informado. E por falar nisso, a semana começou com um aumento de 19% no preço do gás natural para as distribuidoras. O reajuste vai ter impacto no bolso do consumidor. Quem usa GNV no carro ou tem gás encanado em casa vai pagar mais caro. O aumento começou a valer no domingo, dia 1º de maio. O reajuste foi de 19%. A correção dos valores é feita a cada 3 meses, mas dessa vez o percentual foi maior do que o de costume. Segundo a Petrobras, a elevação no preço levou em conta as variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio, seguindo a política da empresa estatal de manter a paridade com o mercado internacional. Os novos valores vão vigorar até o dia 31 de julho. Além do preço cobrado pela Petrobras, os impostos federais e estaduais, as margens de lucro de distribuidoras e revendedoras formam o preço final do gás. Para o consumidor, o impacto será sentido principalmente para quem tem carro movido a gás natural veicular. As residências que possuem gás encanado terão alta nas contas. O gás encanado também é fonte de energia para vários setores da indústria, o que pode acabar refletindo nos preços de outros produtos. Mas é importante lembrar que esse aumento não tem relação com o botijão de gás, que é consumido pela maioria das casas brasileiras. Os serviços de entrega cresceram muito nos últimos anos. Além da praticidade, o delivery foi essencial durante a pandemia, mas com o aumento da demanda, cresceu também o número de reclamações. Nas ruas não é difícil encontrar quem já tem enfrentado algum problema com delivery. Pedir uma coisa e vem outra, né, no lugar, ou você pede outras coisas que você não pediu, vem nesse lugar. Imagina você fazer um pedido que está para chegar meio-dia, 1 hora nada, 2 horas nada, e eu fiquei sem almoçar, é o que eu estou falando, porque aí você já até perdeu o apetite depois do nervoso que passou. E aí com fome a gente fica mais nervosa ainda, né? É, verdade. Hoje a Vanessa até ri da situação, mas não é brincadeira. Especialmente quando a ideia é celebrar com amigos e família, como aconteceu com a Nayara. A gente pediu, a comida não chegou, aí a gente teve que pedir de outro lugar. Comprou coisa por aqui no mercado para fazer uns petisquinhos assim correndo. É chato porque a pessoa está esperando, já vai lá para comer, chega lá, não tem a comida, é complicado, a pessoa fica assim, vamos pegar outra coisa, né? A editora levou na esportiva, mas saiba que esse tipo de constrangimento pode ser configurado como dano moral e o comércio pode ter que indenizar o cliente. Aí vai ser feito um levantamento do que aconteceu, como aconteceu, e você pode, até 40 salários mínimos, entrar no juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 até 40, aí comparece uma figura do advogado que é interessante para você, porque já é um outro valor. Mas não é só nesse caso que o cliente tem direitos, não, e muita gente sabe bem disso. Com o aumento dos serviços de entrega, principalmente no ramo alimentício durante a pandemia, quando muitos comércios só conseguiram sobreviver por meio do delivery, o site Reclame Aqui registrou alta de 124% nas reclamações desse tipo de serviço. Isso aconteceu em julho de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. Mas os problemas continuam e os estabelecimentos têm de tomar providências com base nos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. As regras valem para problemas como atraso na entrega, produto trocado ou danificado, embalagem amassada e até comida fria. E como se não bastassem os problemas citados até aqui, de uns tempos pra cá, muita gente tornou-se vítima de golpes aplicados por entregadores de aplicativos. Segundo consumidores, eles cobram no ato da entrega valores superiores ao preço correto do pedido. Só que os clientes só percebem o golpe depois do pagamento.
Mas se acontecer, é preciso denunciar. Você registra no boletim de ocorrência, você registra no PROCON da sua cidade, você registra no site Reclame Aqui, você registra no consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça, para tentar ter seus danos ressarcidos. É uma canseira se é um golpe, se a pessoa não é estabelecida. Golpe ou não, se o cliente se sente lesado, é importante reclamar em órgãos de defesa do consumidor. Registre a sua reclamação, que essa é uma garantia de atendimento, uma garantia de que a empresa será notificada e prestará os esclarecimentos. A gente fala agora de pandemia. Os casos de Covid-19 registraram um ligeiro aumento no país na última semana, mas o suficiente para causar preocupação nos especialistas. E o maior alerta é em relação ao número de mortes, que cresceu 31%. Após sucessivas quedas que davam a entender que a pandemia estava com os dias contados, a quantidade de doentes no país aumentou ligeiramente. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Na semana de 17 a 23 de abril, o número de casos era superior a 95 mil. Nos 7 dias seguintes, a quantidade saltou para mais de 102 mil. Mas o que mais chamou a atenção foi o crescimento nas estatísticas de mortes. Na primeira semana, o total registrado foi de 672 óbitos. Na semana seguinte, o número saltou para 887 vítimas fatais, um aumento de aproximadamente 31% nas mortes. Especialistas pontuam que ainda é cedo para afirmar que essa tendência de alta vai continuar. Mas dizem que é preciso acender um sinal de alerta para esses casos. As hipóteses levantadas para explicar o aumento no número de diagnósticos confirmados são o relaxamento no uso das máscaras e o carnaval. O próximo passo será acompanhar a evolução desses números nas semanas seguintes para confirmar a tendência de aumento ou descartá-la. De qualquer forma, a recomendação é para que os cuidados continuem. Como lembram os especialistas, apesar da melhora, a pandemia ainda não acabou. E a gente continua falando de pandemia. Neste fim de semana, Xangai anunciou que não registrou novos casos de Covid fora das áreas de quarentena. Mas em Pequim, autoridades anunciaram que vão impor medidas mais severas contra a Covid. A capital chinesa vive o surto mais grave da doença na China desde que o país detectou o vírus no fim de 2019. O anúncio veio no primeiro dia de um fim de semana prolongado pelo Dia do Trabalho, época que os chineses geralmente aproveitam para viajar. Para combater a variante Ômicron, as autoridades reforçaram a política Covid-0, com testes em larga escala e confinamentos quando são detectados os primeiros casos. As medidas rígidas provocaram desaceleração da economia do país e frustração crescente entre a população. Pequim anunciou que depois de 5 dias de recesso pelo feriado, o acesso ao espaço público vai ser limitado. A partir de 5 de maio, será obrigatório apresentar um teste negativo de Covid, feito na última semana para entrar em vários locais públicos e para utilizar os transportes públicos. Para atividades como eventos esportivos ou viagens em grupo, será necessário apresentar um exame de Covid de menos de 48 horas, além de um certificado de vacinação completo. E uma notícia triste para encerrar essa edição. Um incêndio nas Filipinas deixou 8 pessoas mortas, sendo 6 delas menores de idade. O fogo destruiu 80 casas de um bairro pobre da capital do país. Imagens aéreas mostram a dimensão do fogo que destruiu 80 casas nesta segunda-feira nas Filipinas. Pelo menos 8 pessoas morreram no incêndio que atingiu uma comunidade pobre na capital Manila. 3 vítimas tinham menos de 18 anos. As chamas também deixaram feridos. O incêndio começou no segundo andar de uma casa em um assentamento lotado dentro de um campus da Universidade das Filipinas. Os bombeiros demoraram 2 horas para controlar o fogo. Muitas pessoas ficaram presas dentro de casa em meio à propagação do fogo. Mais de 13 milhões de pessoas vivem na capital filipina, com dezenas de milhares em áreas superlotadas, onde os incêndios são frequentes. E essa edição fica por aqui, mas às 16 horas eu volto com mais notícias para você. Então continue ligado e até mais.